Ação imediata ao vivo pela TV Claré, de volta e hoje recebendo o presidente da Associação das Praças Policiais Militares da Ativa e Reformados do Estado de São Paulo, Marco Ferreira. Boa tarde, Marco. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Janaína. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando para nós de expor o nosso trabalho. Acho que é muito importante e é um comprometimento de vocês enquanto sociedade que nós vamos ter uma grande dívida de gratidão. Olha, na verdade, eu quero que você comece justamente falando um pouquinho dessa atuação da associação que foi criada em 2012, mas com ações aí desenvolvidas desde 2006. Qual que é o principal objetivo de vocês, Marco? Na realidade, é o benefício da família policial. Em razão do Estado de São Paulo ter 100 mil policiais na ativa, dificilmente você vai conseguir um gerenciamento que dê o suporte para o operário, para aquela pessoa que trabalha na rua diretamente, que está longe da administração e que ele passa por uma série de dificuldades, quer financeiras, quer institucionais, sociais, de saúde. Então era dar esse suporte. Mas como vocês não são sindicato e sim uma atuação, tem uma certa limitação, né? Qual que é o poder, então, de atuação de vocês? Na realidade, o Estado de São Paulo ele tem várias associações. Sim, como você disse, nós não somos sindicato e a diferença entre associação e sindicato ela é muito singela, até porque o sindicato propriamente dito é vedado ao policial participar de sindicatos, né? E a diferença são convenções coletivas, acordo de trabalho, todas essas coisas que a polícia não tem, por ser estatutário, por ser um governamental. E fica mais difícil chegar nos objetivos, né? E, na realidade, nós perdemos aquele poder de reivindicar pela categoria. Nós temos que reivindicar especificamente pelos associados. Hoje, qual que é o número de associados aí? Nós temos cerca de 700, 800 associados. Do estado todo? No estado inteiro, dos quais aí uns 200 ou 300 são pessoas comuns. Bom, a sede da associação fica em Piracicaba mesmo, né? Quais são as principais demandas aí ultimamente? Ultimamente tem sido o jurídico. A grande pedra no sapato tem sido a forma de tratar o policial. Nós temos assim, a polícia militar ela acaba sendo autônoma para ter o seu próprio tribunal, para ter a sua própria justiça. Então dificilmente você consegue que a pessoa seja tratada com justiça em razão de algum envolvimento interno. Infelizmente, como a gente tem acompanhado aí, Marco, vocês têm um site também, né, que divulga essas notícias, etc. Isso. Acaba gerando um embate entre a instituição e a associação? Na realidade, esse embate não é da associação para com a Polícia Militar. Gera uma impressão, mas nós não temos nada contra a instituição Polícia Militar. Pelo contrário, a associação foi criada justamente para ajudar que a polícia, que está a sede é lá em São Paulo, o comando é lá em São Paulo, o governo é lá em São Paulo, e que nós consigamos fazer com que a polícia consiga tratar com isonomia, da mesma forma que ela trata o policial que trabalha em São Paulo, que tem uma série de recursos, que ela traga isso para o interior, que tenhamos também esses recursos, uma escola da Polícia Militar para os filhos, uma creche, farmácia, centro farmacêutico, onde o policial em São Paulo ele tem um hospital que ele pode se consultar. Incentivos também, né? É muito interessante porque dentro da própria filosofia da instituição policial militar, relacionar com a sociedade, criar um vínculo da polícia com a sociedade. Agora, dizendo um pouquinho desses embates, que você disse que já não parte da associação, mas a associação lida com temas polêmicos, assuntos polêmicos, e o mais recente foram aí as denúncias feitas, que chegaram até a associação por parte de policiais, que não são identificados, né, de ameaças que estavam ocorrendo, principalmente na cidade de Piracicaba, e a gente sabe que a associação foi bastante criticada por isso, né? Sim, eu gostaria de contar uma pequena historinha, uma coisa bem sintética. Uma coisa que a própria Polícia Militar não consegue entender, e isso aí eu chamo de uma grave crise de memória, é que a Polícia Militar, se você perguntar hoje, isso não falo para o operário, não falo para o coitado do soldado que está na rua, eu falo do próprio coronel. Se você perguntar quando a Polícia Militar foi criada, ele não vai saber, ele vai dizer para você, ela foi criada em 15 de dezembro de 1831 pelo brigadeiro, e na realidade não é. A Polícia Militar ela foi criada em 1970. Por um decreto 217 de 1970, decreto-lei do governador de São Paulo, em razão do ato institucional número 5, o famigerado AI-5, que era um documento, né, que foi feito logo após uma Constituição de 1967, e o governo federal
vetou esses direitos da Constituição, porque em razão desses direitos as pessoas estavam exercendo tais direitos. E aí o governo vetou esses direitos, criou esse ato institucional que perdurou por 10 anos. Antes de 1970, quem fazia policiamento, quem fazia rondas, todo esse tipo de atendimento era a Guarda Civil, que era subalterna à Polícia Civil. Era uniformizada, só que ela não era militarizada. E a Polícia Militar, ela foi um organismo criado para defender o Estado. Então, hoje, nós temos um viés diferente na Polícia Militar, desde 1997, que é a Polícia Comunitária, que é este viés que nós estamos tentando trazer, não só para aqui, para a região de Piracicaba, Rio Claro, a nossa região aqui, mas para o Estado inteiro. Que a polícia seja realmente irmanada com a sociedade e pare de ser aquele braço armado do Estado para combater a pessoa, porque o militar, ele defende o Estado do inimigo externo. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo acaba defendendo o Estado de um inimigo que não existe, porque o cidadão não é inimigo do Estado. Ou seja, essa caracterização da polícia talvez na prática não seja exatamente para que ela foi criada, é isso? Exatamente. Então, o que eu digo assim, eu brinco, né, com o pessoal da diretoria da associação, eu digo assim, 90% da Polícia Militar trabalha errado, graças a Deus. Porque a finalidade para a qual ela foi criada está ultrapassada. Foi ultrapassada quando deixou de ser um governo militar no Brasil. Mas apesar de ter mudado, então, esse papel, não vieram recursos também para dar esse suporte aí? Exatamente. Inclusive, a própria educação interna da polícia. O policial, ele não consegue se desvincular daquele negócio que eu falo que é marchar e cantar hino. Porque, na realidade, para fazer o policiamento, para ter essa irmandade com a sociedade, prova disso foram as bases comunitárias que tiveram muito sucesso e que estão sendo fechadas paulatinamente em razão de ter dado certo. É incrível, porque você está tirando o poder de quem está lá em cima e você está equalizando o poder. E falta muito para chegar a isso, né, Marco? Mas é muito bom para o próprio policial e para a sociedade. Para a sociedade é extremamente gratificante você ter um policial para o qual você ligue e ele venha. Isso é fundamental. Nós não conseguimos. Marco, mas em relação às ameaças, essas denúncias chegaram até vocês mesmo? Chegaram até nós num ato de desespero dos policiais, né? Em razão de o comando saber que eles estão sendo ameaçados, de ter N provas, evidências dessas ameaças, e de uma forma que nós consideramos equivocada, o comando da PM lidar com essa situação, tentando esconder essas ameaças. A Polícia Militar que se pronunciou, pelo menos aqui para o nosso órgão de imprensa, que, por meio de nota, que as ameaças estavam dentro da normalidade e que eram ameaças genéricas. Como é visto pela associação isso? A Polícia Civil, que nós sabemos que é a polícia que melhor tem equipamentos de investigação, até porque ela trabalha com a investigação, diferente da Polícia Militar, que ainda que tenha algum setor ou outro que faça investigação, mas ela tem menos recursos que a Polícia Civil. E a Polícia Civil disse, estamos em estado de alerta. E a Polícia Militar disse, não estamos, está tudo normal. Das duas, uma, ou a Polícia Civil está mentindo, e a Polícia Militar tem um equipamento de segurança melhor que a Polícia Civil, que eu duvido, ou a Polícia Militar está tentando defender o Estado, quando na realidade era para defender o cidadão. Bom, na verdade, muita coisa tem que avançar para a categoria e também para a segurança, para as ações aí de segurança para a população. E recentemente saiu uma pesquisa aí da Fundação Getúlio Vargas com policiais, feita aí com policiais de todo o Brasil, e a conclusão foi de total insatisfação dos profissionais desta área e que a categoria quer mudanças, assim como você está dizendo, né? 73% da polícia paulista quer a desmilitarização. Quando nós falamos em desmilitarização, dá um choque para o policial militar, porque ele está acostumado a ser policial militar. Uma coisa que a polícia confunde muito na cabeça do operário, do policial, é esse negócio de militarismo e civismo. Quando você defende as pessoas, quando você ama o seu país, quando você ama aquilo que você faz, isso aí chama-se civismo. Militarismo é um tipo de governo. Então a polícia militar, alguns administradores colocam na cabeça do policial que ele tem que ser militarista. Não, ele não tem que ser militarista, porque ele já é civil. Ele já é uma pessoa cívica, ele já é uma pessoa que ama a pátria, que ama as instituições. Só que mais do que isso, ele tem que servir, porque a finalidade da polícia é proteger e servir. E aí é que nós pedimos o envolvimento da sociedade, porque para o comerciante não é interessante uma polícia militar, para o industrial não é interessante, para a própria população não é interessante uma polícia estritamente militar. Por quê? Porque de 1926, quando foi criada, até 1970, quando ela foi extinta, a Guarda Civil é quem fazia todo esse trabalho.
E ela não era militar, apesar de ser uniformizada. Então, se eu disser que para o agente do Estado desenvolver um bom trabalho, ele tem que ser militar, eu estou dizendo que a Guarda Municipal não serve, que a Polícia Civil não serve, que a Polícia Federal não presta. Bom, Marco, eu quero agradecer a sua participação aqui. A gente teria aí inúmeros assuntos para discutir ainda, mas o tempo é curto, então eu quero pedir para você deixar o contato aí da associação. Com certeza. Eu agradeço o programa imensamente. Nós vamos ter essa dívida de gratidão para com vocês. www.appmaresp.com. E tem o nosso site, tem o nosso perfil no Facebook. E esperamos aí que as pessoas, se tiverem dúvidas, que quiserem dar sugestões, quiserem discutir esse assunto conosco mais aprofundadamente, fiquem à vontade. Estamos em Piracicaba, Rua Regente Feijó, 1179, Cidade Jardim. Bom, a gente agradece a participação e em breve um novo convite. Obrigada. Com certeza, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, a Ação Imediata desta segunda-feira fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. A gente se encontra amanhã. Uma boa tarde.